Oi, galerinha! Tudo bem? Meu nome é Stephanie e hoje nós vamos aprender uma nova história. Só que antes, a gente vai ver qual é o versículo que a gente tem que memorizar durante essa semana. Você pode pegar a sua Bíblia e abrir lá em Isaías 9:6. Abre lá em Isaías e é só a segunda parte do versículo que a gente vai ter que memorizar. Lá está escrito: Ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Galera, vocês sabem de quem que esse versículo está falando? Sim, esse versículo está falando sobre a vinda de Jesus, anunciando que ele iria vir. Então, vamos ver mais um pouco durante a lição de hoje. Como foi essa vinda de Jesus até a Terra? Lembrem, memorizem o versículo, lá tem para imprimir, colorir, você pode colar na parede para ajudar a memorizar e aí você consegue ler todo dia. Grava, tira foto, manda um áudio tentando decorar, que aí eu vou ver que você está participando das aulas, tá bom? A gente está se aproximando de uma data muito importante, não é, pessoal? Uma data muito importante principalmente para os cristãos. Vocês sabem qual é essa data que está chegando? Sim, é o Natal! E a partir desse domingo, nós vamos começar a estudar a história do verdadeiro Natal. Um certo dia, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo foi se encontrar com Maria, uma mulher solteira que ainda não tinha filhos e ela era virgem. Maria, ela já era noiva de um homem chamado José. E José era da família do rei Davi. Vai gravando os nomes. Tem Maria já, e também tem José, e tem o anjo Gabriel. Vai decorando essa história aí. O anjo Gabriel, certa noite, apareceu a Maria e disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Mas Maria ficou confusa e tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Que tipo de saudação seria esta? Ela estava pensando, por que será que ele está falando assim comigo? O que será que eu fiz para um anjo vir falar comigo? Mas Gabriel disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada ou abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E você vai colocar o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o poder de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Mas aí Maria perguntou para o anjo, peraí, anjo Gabriel, como que isso vai acontecer se eu não sou nem casada ainda? Como que eu vou ficar grávida? Aí Gabriel respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e esse bebê que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí Maria respondeu, eu pertenço a Deus. Que aconteça comigo conforme o que você disse, conforme a tua palavra. Então o anjo foi embora e Maria ficou ali, esperando acontecer o que Deus tinha prometido a ela que ia acontecer. Então o próprio Deus iria colocar o bebê Jesus na barriga de Maria. Mas galera, Maria estava para casar com José, lembra disso? Ela estava prometida para José. E a Bíblia fala que quando José descobriu que Maria estava grávida, ele decidiu que ia se separar dela, mas sem fazer muito tumulto, sem fazer muito alarde, de maneira bem discreta. Ele era um homem bom, a Bíblia fala que ele era um homem justo, José, e ele não queria envergonhar Maria na frente de todo mundo. Ela ia ser envergonhada porque ela não tinha nem casado e estava grávida. E aí todo mundo, ninguém sabia ainda que foi o próprio Deus que colocou o bebê Jesus na barriga dela. Então,
mostra como José, ele era um homem bondoso, que ele, mesmo achando que ela tinha traído ele não foi malvado com ela e não quis humilhar ela. Isso já mostra um pouco de como José era um homem bondoso e justo. Mas, ainda bem que essa história não ficou assim e ele se separou dela, né? Um anjo do Senhor, também apareceu a José, só que em um sonho. E ele falou assim: José, filho de Davi, não tema, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, disse o anjo, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E assim, depois desse sonho não tinha como ter dúvida, né? O próprio Deus mandou um anjo para avisar José o que estava acontecendo. E tudo aconteceu exatamente como o profeta Isaías tinha dito que ia acontecer muito tempo antes. O versículo diz que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou daquele sonho, ele fez tudo o que o Senhor tinha falado para ele fazer. Então ele foi e casou com Maria. Tá, então o que a gente viu nessa história? A gente viu que, assim como Isaías 7,14 diz, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O bebê Jesus, ele cumpriu a profecia de Isaías, assim como outras, sobre a vinda do Salvador ao longo de todo o Antigo Testamento. Por meio da sua vida, morte e ressurreição, Jesus cumpriu o plano de redenção de Deus, que ele havia planejado desde a criação do mundo. A Bíblia conta uma única história, a história do plano de salvação. Desde o início, desde quando Adão e Eva pecaram, você vai ver em todas as histórias da Bíblia alguma coisa que a gente pode aprender sobre o plano de salvação de Deus, que ele iria enviar o descendente e enviar Jesus para nos salvar e tirar esse nosso pecado, para que a gente pudesse pertencer à família de Deus. Uma outra coisa que a gente aprende é que tanto Maria quanto José, eles foram obedientes à palavra de Deus. Eles não duvidaram. Eles podiam ter falado, será que esse anjo é de verdade? Será que aquele sonho era mesmo Deus falando comigo? Eles confiaram na palavra de Deus e obedeceram também. E assim, eles foram uma grande bênção para toda a humanidade. Maria e José foram os pais do próprio Salvador aqui na Terra. Olha que privilégio e que bênção! Ainda bem que eles obedeceram, né? Tudo o que Deus tinha falado para eles fazerem. Então, lembrando, Jesus era o filho da promessa, o escolhido por Deus para vir para a Terra e nos salvar de nossos pecados. E José e Maria foram escolhidos por Deus para serem os pais de Jesus aqui na Terra. Isso foi um grande privilégio e eles mostram como nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Então vamos orar, pessoal? Vamos orar agradecendo porque Deus teve esse plano maravilhoso de enviar o seu filho para poder limpar os nossos pecados, para poder pagar o que a gente nunca ia conseguir pagar com a nossa própria vida. Vamos orar então? Deus, muito obrigada porque o Senhor teve esse plano maravilhoso para nos salvar e para nos colocar dentro da sua família. Deus, o Senhor é um maravilhoso conselheiro, é um Deus poderoso, é o Pai eterno e é o Príncipe da Paz. Muito obrigada porque o Senhor é Deus conosco, sempre está por perto
nunca nos abandona. Obrigada por isso, Deus. Continue nos abençoando durante o resto da semana e que a gente possa aprender mais sobre o seu plano de como nos salvar e que a gente possa aceitar o Senhor como nosso único Salvador e assim viver totalmente para Ti. Senhor, nos dá um coração novo e cheio de alegria para Te servir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, galera. O desafio dessa semana, olha só, você vai ter que completar as frases, achar as palavras no caça-palavra e colorir a gravura e ainda decorar o versículo do início desse vídeo aí que eu já te passei, que é Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6, tá bom? Mandem fotos, vídeos e até a próxima. Tchau!